Pronto, tá gravando. Então vamos, gente. Ok. Pessoal, antes da gente começar, só esclarecer uma coisa que esse final de semana alguns alunos me perguntaram e eu acabei não respondendo na hora. Para o simulado do dia 20, a gente começa na semana que vem, agora no sábado, o nosso ciclo de simulados. Deixa eu ficar aqui na frente, o pessoal de casa me vê também. A gente começa o nosso ciclo de simulados agora no dia 22. Alguns alunos não tiveram como, não se inscreveram na prova. Por falta de tempo, porque eu coloquei o formulário lá numa quarta ou numa quinta-feira e recolhi numa sexta. Então ficamos com pouco tempo ali de inscrições. Alguns alunos acabaram perdendo no grupo. Deixa eu explicar para vocês duas coisas, tá, gente? A partir desse ano, como nós não somos as pessoas que confeccionamos os simulados, a gente não vai mais ter aquela situação que tinha o ano passado. Não sei se alguns de vocês passavam. Às vezes a pessoa não se inscrevia no simulado e mesmo assim ela vinha fazer a prova. A gente conseguia tirar uma cópia para ela. Só que esse ano, como a gente está trazendo a prova de outro lugar, essa prova ela vem com o nome de vocês e com o QR Code. Ela já vem personalizada. Então, os alunos que não se inscreverem nos simulados, periodicamente, não vão conseguir fazer a prova, tá? Duas ou três pessoas acabaram perdendo a inscrição. Eu falei com elas, já falei, olha, esse simulado não vai dar para fazer. No próximo, ok, tá? Todo simulado, quando faltar mais ou menos umas 3 semanas para que a prova seja aplicada, a gente vai aplicar o formulário no grupo para vocês poderem se inscrever, tá bom? Se inscreveu, vem fazer a prova. Não se inscreveu, não vem fazer, tá? Outra coisa ainda sobre o simulado. Normalmente, o ano passado, nós começávamos o nosso simulado ao 12h30, para manter mais ou menos o padrão do Enem. Só que esse ano a gente não tem como começar a 12h30, porque alguns de vocês, a maioria talvez aqui da sala, tem aulas de humanas no sábado. E as aulas de humanas terminam a 12h30. Então, conversando com o Eloy, com a Pri, a gente acha que seria, no mínimo, né, dar 1 hora para que vocês possam almoçar. Então, como que a gente combinou? No sábado, aula normal até 12h30. Vocês vão, saem, almoçam, voltam, a gente começa o simulado às 13h30, tá bom? 1h30 da tarde. Isso vai valer tanto para o primeiro dia, do dia 22, como para o dia 29, que é a prova do segundo dia, tá bom? Aí depois que a gente fizer os simulados, eu queria ter uma conversinha com vocês, porque os resultados dos simulados de vocês vão ficar numa plataforma. Que é uma outra plataforma, não tem nada a ver com a minha plataforma, nem com a do Eloy, nem com o estuda.com. É uma outra plataforma. E nessa plataforma existe uma série de recursos, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho melhor para vocês conseguirem se mapear, verem o rendimento de vocês e comparar esse rendimento com as outras pessoas, tá? Os dados, das provas de vocês, eles são privados, mas você pode confrontar esses dados com os das outras pessoas, para você ter uma noção mais ou menos de como que você está dentro desse universo que está fazendo essa prova. É sempre bom fazer essa comparação também, tá bom? Aí depois a gente conversa melhor sobre a plataforma. Tem uns negócios lá que eu queria depois conversar com vocês. Beleza? Bom, vamos lá. Hum, não. Esse simulado é chatinho mesmo. É só no dia. Se perdeu, perdeu. O máximo que dá para você fazer depois é pegar a prova com alguém, a prova física, e olhar a prova, tirar uma cópia, aí tudo bem, não tem problema nenhum. Tá? Mas esse ano está sendo bem chatinho mesmo a questão dos simulados. Tá? Beleza? Não. Não, tem que esperar o outro mesmo, tá? Quem eventualmente fez a matrícula depois, né, que a inscrição passou, esperar o próximo simulado, tá bom? Mais alguma coisa, gente, sobre o simulado? Bom, vocês têm nessa semana aí para a gente conversar. Se tiver alguma dúvida, a gente vai se falando também. Bom, vamos começar então. Na verdade, a gente vai começar o encerramento da teoria atômica, né, dos modelos atômicos. A gente falou bastante coisa na semana passada sobre como a mecânica quântica procurou explicar a estrutura atômica. E para explicar essa organização das partículas, dos prótons, dos elétrons, a mecânica quântica ela assume que o elétron é uma onda
e que essa onda é descrita por uma equação. E dessa equação existem quatro parâmetros. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do parâmetro, porque é justamente aqui que entra o número quântico. Por exemplo, quando você escreve assim na física, ó, é, tipo, nada a ver, só um exemplo, tá? Quando você escreve assim, ó, S igual a 4 mais 3t, é uma equação horária, né? Esse 4 e esse 3, eles são parâmetros. Cada um deles significa uma coisa, né? Tipo, por exemplo, pensando na física, esse número aqui, ó, representa o S0 do corpo, de onde ele saiu. E esse número aqui, o que que representa? De o corpo, a velocidade dele. Então, tipo, você olha para uma equação e você vê números, e se você entender o que que a equação quer dizer, você entende que esse número tem significado, certo? Imaginem que o elétron tem uma equação. O elétron tem uma equação. Só que essa equação é uma equação de uma onda. E nessa equação existem quatro parâmetros. Esses quatro parâmetros são os quatro números quânticos. No diagrama de Pauling, a gente tem representados dois desses números quânticos. Dois. Representados como aquilo que a gente chama de nível. Então, isso aqui é um nível. Aqui. E a gente tem o segundo número quântico, que a gente chama de número quântico secundário, que no diagrama de Pauling é transformado numa letra. S, P, D e F. 3P, 3D, S. Eu estou colocando de novo aqui, gente, porque a gente vai ter que usar ele a aula inteira hoje. Então, eu vou deixar ele aqui no cantinho, para a gente, quando precisar, consultar ele. 5F, 6S, 6P, 7S. Então, vamos lá. S, P, D e F são, na verdade, transformações que a gente faz de números quânticos para essas letrinhas. Né? 0, 1, 2 e 3. Tá? Isso aqui é chamado de subnível de energia. Subnível de energia. Tá? O que a gente vai fazer agora é pegar alguns átomos e organizar os elétrons desses átomos de acordo com o diagrama. Então, o que que o diagrama faz? Né? A gente costuma usar muito a expressão, vamos distribuir os elétrons. Esse termo distribuir, talvez ele não devesse ser entendido ao pé da letra, como distribuir. Na verdade, quando você vai fazer a tal da distribuição eletrônica, o que que você está fazendo? Você está organizando os elétrons de acordo com a sua energia. Então, toda distribuição, ela é uma distribuição energética. Vamos pegar um exemplo bem simplesinho. Vamos imaginar que a gente queira saber quais são os estados de energia dos elétrons do lítio. Lítio. Então, vou pegar lá o lítio. Lítio. Gente, o lítio ele tem número atômico 3. Eu estou começando com um átomo bem pequenininho, porque aí depois a gente vai pegando a lógica e vai entendendo como que funciona para os átomos maiores. Então eu quero. O lítio tem 3 elétrons. O que são elétrons para a mecânica quântica? Ondas. Então, vai acompanhando o bagulho. O lítio tem em volta do seu núcleo 3 ondas. É o que a mecânica quântica está dizendo. Cada onda tem a sua energia. Cada onda, toda vez que eu estou falando onda aqui, você está entendendo o quê? Elétron. Elétron. E eu quero saber as energias desses elétrons, ou dessas ondas. Então vamos lá. O que que a gente aprende sobre números quânticos? Os números quânticos eles têm que estar atrelados um ao outro. Né? Vocês lembram que tem um tal do número quântico spin, que é o mais meio e o menos meio? Tá. Então vamos lá. O primeiro elétron, ele está no nível 1, subnível S. Nível 1, subnível S. Quando um elétron está num subnível do tipo S, ele pode ter spin mais meio e menos meio. Ou, traduzindo para uma linguagem mais simples, quantos elétrons são acomodados no máximo no subnível 1S?
No máximo, 2 elétrons. Então, eu escrevo aqui o doisinho, né? Como vocês já conhecem, tá? Esse 2, gente, ele está dizendo assim: existem 2 elétrons com energia do tipo 1s. Ou existem 2 elétrons no nível energético 1, subnível S. Esses elétrons, eles podem ser representados por um diagrama muito famoso que a mecânica quântica usa, que é o modelo das caixinhas. O modelo das caixinhas. A gente acomoda os elétrons em quadradinhos como se fossem os orbitais dos elétrons, como se fossem as regiões onde os elétrons estão ali oscilando. Cada elétron é representado, então, com aquele tracinho que a gente comentou na semana passada. Ó. Aqui. Tá? Quais são os números quânticos desses 2 elétrons? Quais são os números quânticos desses 2 elétrons? Vamos começar. O primeiro número quântico dos elétrons é o número quântico principal, que é o S, que é o U1, aliás. O segundo número quântico desses elétrons está dizendo que eles estão no subnível S. O que isso significa para os números quânticos? Esse segundo número quântico dele é 0. Quando um número quântico secundário for 1, exemplo, o número quântico magnético pode ser -1, 0, 1. Quando o número quântico secundário é 2, o número quântico magnético pode ser 0, -1, -2, +1, +2. Ele sempre oscila entre mais ou menos o número. Não sei se vocês lembram que eu escrevi assim, ó. M, ele está sempre entre -L e mais L. Quem é o L? O que é o L? Oi? O L, gente, é esse número aqui, ó. Então, por exemplo, se o número quântico secundário for 2, o magnético pode ser -2, 0, 1, 2. E assim por diante, tá? Vou traduzir para uma linguagem que talvez você já tenha ouvido também. Esse número aqui, que a gente chama de número magnético, é o número da caixinha onde o elétron está. Quando o elétron está em uma caixinha do tipo S, essa caixinha automaticamente é 0. Então veja, o primeiro número quântico, 1. O segundo número quântico se refere ao subnível S. O terceiro número quântico é o número do orbital onde o elétron está. E o quarto número quântico é o número que vai variar para os 2 elétrons. Um deles vai ser mais meio e o outro vai ser menos meio. Aqui. Então, ó, tá vendo esses dois símbolos? Cada quarteto desses números representa um elétron deste bendito lítio. Mas, professor, o lítio não tem só 2 elétrons? Não, o lítio não tem só 2. O lítio tem 3. 2 elétrons estão distribuídos aqui, ó, num S, subnível S. O próximo elétron, ele vai ter que ser distribuído num nível um pouquinho mais energético, já que o nível de menor energia, ele já está cheio. Existe uma regra que a gente usa dentro desse contexto que é a seguinte: quando você vai fazer uma distribuição eletrônica por energias, você vai colocando os elétrons de acordo com as energias que vão crescendo. Uma vez que uma região está cheia de elétrons, você passa para a próxima. Então, ó, região 1s eu já distribuí. Agora eu vou para a região 2s. Na região 2s, eu tenho só um elétron. Aqui, ó. Tá? Dentro dessa região S, eu tenho um elétronzinho. Vamos dar os números quânticos dele. Primeiro número quântico do elétron, 2. O segundo número quântico do elétron, bom,
Esse elétron, ele está no subnível S também. Só que ele está no subnível S do nível 2. O que isso quer dizer, Danilo? Que ele tem um pouco mais de energia do que o primeiro. Tá, então o segundo é zero. O terceiro número quântico, que é o magnético, ele tem que oscilar entre menos zero e mais zero. Entre menos zero e mais zero, ou seja, aqui é zero. Esse é o terceiro número. E o quarto número é o número do spin. O quarto número é o número do spin. Pronto. Fala. Alguém fala. Oi, anjo. Ah, esse é o número complicado. Eu posso te dar mais um exemplo para te ajudar a entender isso? Porque é difícil entender por que esse número aqui é zero, porque o elétron termina no S. Eu vou pegar uma distribuição eletrônica, onde o elétron vai terminar em P, aí eu vou te mostrar como que eu numero os orbitais, tá? Mas esse é o número chatinho mesmo. Antes de fazer isso, deixa eu fazer uma pergunta. Observa que um dos elétrons, que é esse elétron aqui, ó, ele tem os dois números quânticos primeiros aqui, ó, o primário e o secundário, a soma deles é maior do que a dos outros dois, não é, ó? Percebem esse detalhezinho? Aqui a soma dos números quânticos é dos primeiros dois, é sempre dos primeiros dois, tá, gente? Um e zero, um e zero. Aqui, 2 e zero. Por que essa soma é importante? Porque ela vai dizer pra gente qual é o elétron que tem mais energia do átomo, tá? Quando você faz essa distribuição aqui, seguindo aquela diagonal, sem perceber, você já está respeitando esse critério. Então veja, esse elétron aqui, ele é especial para a gente, por alguns motivos. Primeiro, ele é o elétron mais energético. Energético. O cara tem três elétrons. Qual deles tem mais energia? É esse aqui. Outra coisa, e esse conceito ele é bem importante. A gente vai carregar ele bons meses a partir de agora. Imagina que esses elétrons são ondas, todas elas fazendo assim em volta do átomo. Qual dessas ondas, pensando que são três elétrons, vocês acham que está oscilando mais longe do átomo? Tem ondas que estão oscilando pertinho do núcleo e tem ondas que estão oscilando longe do núcleo. Qual é a onda que está oscilando mais longe do núcleo? A do 2. Esse número ele é importante por dois motivos, pessoal. O primeiro, é claro, tem a ver com a energia da onda. Ela é uma onda mais energética. Só que ela também é uma onda maior. Quanto maior é esse número, mais longe essa onda está do átomo. Onda, elétron, tá? Mais longe esse elétron está do átomo. Então, esse elétron, além dele ser o elétron mais energético, eu também posso dizer que ele é o elétron mais externo do átomo. Se a gente pensar no átomo como tendo uma região em volta do núcleo, você vai ter pontos dessa região que são mais próximos do núcleo e pontos dessa região que são mais distantes. Então, esse elétron, ele também é o elétron mais externo. Também o mais externo. Então, esse elétron, a gente vai começar a dar um nome para ele, ou para eles, os elétrons mais externos. Os elétrons mais externos, eles serão chamados de elétrons de valência. Elétrons de valência. De valência. Ô, gente, qual é a importância desses elétrons para a química? A nossa teoria de ligação, né? Ligação química, ligação covalente, ligação iônica, ligação metálica. Peraí. Deixa eu só fazer um negócio aqui. O pessoal de casa enxergar melhor. Ó, gente, esses elétrons aqui, eles são importantes porque na nossa teoria de ligação química, quando um átomo vai fazer ligações,
ele pode perder elétrons, ele pode ganhar elétrons, ele pode compartilhar elétrons, isso vai depender do outro átomo que está interagindo. Mas esses elétrons que o átomo envolve na ligação são os elétrons mais externos. Então, por exemplo, se o lítio for se envolver em uma ligação química, seja ela qual for, tá? Ele vai necessariamente utilizar apenas esse elétron. Por quê? Esses elétrons estão numa camada mais interior. Gente, guarda uma informação aí, ó. Camadas internas. Camadas mais internas são blindadas. Pode usar esse termo, tá? Blindada. Esse, até o nome que a gente usa na química, né? Qual, é o nome. Do que eu estou falando, na verdade? Qual é o nome do fenômeno que explica por que os elétrons que estão mais dentro do átomo não se ligam? Os elétrons que estão mais próximos do átomo, eles estão sofrendo uma força de atração muito grande pelo núcleo. Não nos esqueçamos aqui, né, pessoal, que quando eu falo em elétron e núcleo, nós estamos falando de atração, positivo ou negativo. Então, quando o elétron está muito próximo do núcleo, é como se o núcleo agarrasse ele com muita força. Você tirar ele dali, haja energia. Os elétrons que estão mais distantes, eles normalmente já são mais fáceis de serem retirados de um átomo, por exemplo, tá? Então é daí que vem os elétrons da camada de valência, tá? Vamos pegar um outro exemplo para explicar para ela a história do número da caixinha, tá? Que esse número da caixinha é meio chato mesmo. Vamos pegar agora um átomo mais famosinho. Eu vou pegar o... Não, carbono não. Eu vou pegar o nitrogênio. Nitrogênio. A gente vai fazer tudo de novo, tá? A gente vai pegar os elétrons do átomo e vamos colocar os números quânticos para eles. Primeiro faz a distribuição, utiliza o diagrama e depois a gente coloca os números quânticos para eles, tá? No começo é meio esquisito, tá, gente? Depois vai ficando mais tranquilo. Bom, qual é a ordem que eu vou colocar os elétrons? De acordo com a ordem do diagrama de Linus-Pauling. Então eu começo com a região de menor energia, um S2. Depois eu vou para a região que tem mais energia que ela, que é a 2s. 2s. Tá aqui. E agora vem os últimos elétrons. Então, já que a região 1s já está ocupada, né? A gente fala desse jeito. A região 1s, ela já está ocupada. A região 2s também. Qual é a próxima região que eu tenho que distribuir? É a 2p, de acordo com o nível de energia 2p. E eu vou distribuir aqui, colocar 3 elétrons. 3 elétrons. Tá aqui. Pronto. Bom, vamos lá. Eu não vou perder muito tempo com esses elétrons aqui, ó. Um S2. Por vários motivos, né? Primeiro porque são elétrons que estão bem próximos do núcleo, estão na primeira camada de energia. Então eles não vão sofrer nenhum tipo de mudança no átomo, eles vão ficar ali presinhos. E segundo, porque os números quânticos desse cara, a gente já sabe, ó. Uma coisa. Qualquer elétron que tiver no 1s2, pessoal, sempre vai ter esses números quânticos, 1, 0, 0, mais 1, mais menos ou menos meio. Isso vai depender. Vamos começar a olhar para os elétrons a partir daqui, ó. Tá? O que tem de especial nessas duas regiões? Essas duas regiões, elas têm o mesmo número quântico principal, não tem, ó? Esses elétrons aqui. Quando os elétrons têm o mesmo número quântico principal, a gente diz que eles são elétrons de uma mesma camada. Ou, se você preferir, são elétrons de um mesmo nível. Então, aqui, ó, é uma camada eletrônica.
Então aqui reside, já vai aparecer algumas dúvidas que alguns de vocês têm. Ah, professor, quantas camadas tem esse átomo? Esse átomo tem duas camadas. Porque nós reconhecemos camadas por esse número aqui, ó. Então isso aqui não vai contar duas camadas. Isso aqui conta uma camada só. Ah, mas professor, esses elétrons estão divididos dentro dessa camada? Sim, por quê? Porque eles têm energias diferentes. Os elétrons da 2s têm uma energia menor do que os elétrons do 2p. Ok? Se eu fosse olhar para os elétrons daqui, ó, vamos começar a desenhar. Aqui eu tenho uma caixinha. A gente usa, tá, pessoal? Só para não ficar muito estranho esse termo caixinha, caixinha, a gente usa para essa caixinha, né, o termo orbital. O orbital, resumidamente falando, é a região onde essa onda fica presa, confinada. Que vamos imaginar que o elétron é uma onda, tá bom? O elétron é uma onda, ele fica oscilando, tá? Ele fica oscilando, mas ele fica oscilando aonde? Dentro de uma região. Essa região é chamada de orbital. Então a gente fala assim, ó. Qual que é o termo que a gente usa? Aqui eu tenho dois elétrons num orbital S. Num orbital S. Ah, professor, mas eu falo subnível. Tudo bem, tá na mesma, tá? Vamos colocar aqui os eletronzinhos. Lembrando que o critério dos elétrons é, por exemplo, se você fosse um elétron, qual é o critério que você utilizaria para ocupar um átomo? Eu vou ocupar o átomo onde tem menos energia. Então, se tem elétron no 2s, é porque o 1s já está cheio. Entendem isso? Tudo bem? Tá. Quais são os próximos elétrons? Então, aqui tem os elétrons do 2s. Ah, vai, deixa eu colocar. Senão fica um toque aí. Pronto. Agora vamos lá. Agora é a história do número da caixinha. Vamos lá. Eu tenho elétron no subnível P. Vem cá. O subnível P, ele leva a número quântico principal 1. Então, se um elétron está no subnível P, automaticamente o número quântico desse secundário é 1. Se o número quântico secundário é 1, o magnético, que é o da caixinha, pode ser -1, 0 ou 1. Vocês entendem quando eu escrevo isso, ó, gente? O M é igual a menos L, está entre menos L mais L. Quem é o L? É esse número aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Então, por exemplo, se o elétron tiver o número secundário 1, o terciário dele pode ser -1, 0 ou 1. Como é que eu interpreto isso quimicamente? Se o elétron tiver no subnível P, ele pode estar dentro de 3 possíveis orbitais. Aí eu desenho as caixinhas. Aí eu desenho as caixinhas. E aí eu vou atribuir valores a essas caixinhas. Como é que eu atribuo os valores? Sendo que tem que ser entre -1 e +1, né? Então, a caixinha do meio, ela vale 0, a da esquerda -1 e a da direita +1. E assim você numerou. Ah, Danilo, por que que a caixinha S é 0? A caixinha S é 0 porque é a única possibilidade dele ser, né? É o que a gente sempre fala assim, por que que na região S só cabem 2 elétrons? Na região S só cabem 2 elétrons porque lá dentro só tem um orbital. Um orbital. Um orbital, 2 elétrons. Aqui eu tenho 3 orbitais. 3 orbitais, quantos elétrons cabem ao todo aqui? Ah, obrigado. Quantos elétrons caberiam ao todo aqui? 6. 6. Oi, fala. Não faz isso, na verdade, viu? Não tem uma regra bem específica, não. Geralmente quem decide isso é o exercício. Ele fala assim: considere que o primeiro elétron é mais meio. Se ele não fala nada, se você pega um exercício que não fala se o primeiro elétron é mais meio, aí você considera o primeiro mais meio. Tá? Vamos lá, até aqui tudo bem? Parem quantas vezes for necessário, para a gente se sentir mais seguro.
Tá, agora vamos lá, que ainda tem um problema. Os elétrons estão aqui dentro. Três elétrons para ocupar três orbitais. Aí existe uma questão aqui. Vamos pensar em termos de probabilidade. Imagina que eu tenho três elétrons para ocupar três regiões. Você concorda que, se essa distribuição fosse uma distribuição de probabilidade, você poderia ter dois elétrons numa caixinha, uma sem e a outra com um elétron? Você podia ter várias configurações, quer ver? Vamos lá. Ó, isso é uma possibilidade. Eu teria três elétrons em três orbitais. Ah, professor, mas aí você vai ter um orbital vazio. Sim, eu poderia ter isso aqui, ó, certo? O que não dá para acontecer, pessoal, é ter três elétrons em um orbital só. Por que que não dá para acontecer isso? Porque existe um problema na mecânica quântica. Qual é o problema na mecânica quântica? Qual é o último número quântico possível para um elétron? Ou é mais meio, ou é menos meio. Então, se eu tivesse, por exemplo, três elétrons no mesmo orbital, eu teria que ter dois elétrons, pelo menos, com os quatro números quânticos iguais. Isso não é possível, tá? Bom, enfim. Professor, qual que eu escolho aqui? Qual que é o jeito correto para os elétrons se acomodarem? Aquele que tiver a menor energia. Aquele que tiver a menor energia. Que é esse aqui, ó. Mais estável. Menos estável. O que os químicos perceberam na hora de fazer as contas das funções do elétron? Eles perceberam que os elétrons têm uma certa preferência. Cuidado com essa palavra, porque parece que o elétron tem uma vontade própria, né? O elétron tem uma preferência em assumir essa configuração aqui, ó. O que que os químicos percebem? Que quando você tem átomos, como por exemplo o nitrogênio, isso vai acontecer no cloro, isso vai acontecer em vários elementos, que você tem elétrons para ocupar um certo número de orbitais, parece haver uma tendência dos elétrons ocuparem preferencialmente orbitais vazios. Vou repetir. Parece haver uma tendência dos elétrons ocuparem orbitais vazios. Então veja só. Por isso que o professor tem aquela regrinha que a gente daqui a pouco comenta dela. Se eu tenho três elétrons para ocupar três caixinhas, eu vou tentar deixar esses elétrons de um jeito onde não tenha caixinha vazia. Então eu coloco um elétron aqui, o outro aqui e o outro aqui. Aqui. Essa é a configuração que os elétrons estão naquilo que a gente chamava lá atrás de estado fundamental. O que é o estado fundamental? É o estado onde os elétrons estão com as suas energias mais baixas. Tá? Fala. Vamos supor que eu tivesse um átomo com quatro elétrons aqui, ó. Eu distribuiria um aqui, outro aqui e o quarto aqui. Se eu tivesse dois elétrons apenas aqui, eu colocaria um aqui, outro aqui. A ideia é evitar colocar elétron junto com outro elétron. A gente pode até fazer uma piadinha que eu sempre faço, uma piadinha, uma metáfora para você não esquecer. Imagina que você está entrando num ônibus, vai fazer uma viagem muito longa e você não conhece ninguém. E os lugares dos ônibus não são marcados. A maioria das pessoas, quando vai estar numa situação dessa, procura sempre um banco que está vazio. Ah, fala, eu não quero sentar perto de alguém que eu não conheço, a pessoa vai dormir, vai começar a roncar do meu lado. Então você tenta sempre procurar um lugar vazio. É a ideia do elétron. Se o elétron tiver a opção de ocupar um orbital vazio ou um orbital semi-vazio, ele vai ocupar o vazio, tá? Essa regra, ela tem até um nome esquisito. Ela chama regra de Rand. Regra de Rand. Ó,
Como que a gente poderia resumir a regra de Rand? Se você quiser escrever a regra de Rand do jeito mais inteligível, escreve o seguinte: os elétrons tendem sempre a ocupar orbitais vazios. Tá, ó. Os elétrons tendem a ocupar preferencialmente orbitais vazios. Nenhuma, nenhuma, tá? Então, por exemplo, sempre que você estiver diante de uma situação como essa, eu tenho três elétrons para três orbitais, eu tenho dois elétrons para três orbitais. Procura sempre preencher primeiro eles todos e depois você vai preenchendo completamente. E aqui tem um monte de coisa ainda, tá, gente? Calma que a coisa não para por aqui. Bom, feito isso, vamos aqui olhar para algumas coisas. Olha para o nitrogênio, pessoal. Ele tem 7 elétrons. Desses 7 elétrons, 5 estão na camada 2. 5 estão na camada 2, ou no nível 2. Então, esses 5 elétrons são os elétrons que estão mais externos de todos os 7. O nitrogênio tem 7 elétrons. Dois deles estão bem grudados no núcleo, bem grudadinho. E tem 5 elétrons que estão mais soltos. São os elétrons de valência. 5 elétrons de valência. Tá. Agora presta atenção. Eu quero escrever os números quânticos de um elétron aqui. Veja, eu tenho 7 elétrons. Então, a rigor, eu poderia escolher qualquer elétron daqui e escrever o número quântico dele. Por exemplo, ó, eu quero os números quânticos desse elétron aqui, ó. Quais são os números quânticos dele? Vai. 2, 2, 1, mais um, e aí mais meio. Tá vendo? Então, assim, quando aparece questão de número quântico, já, por exemplo, no Enem eu acho muito pouco provável aparecer. Não é um assunto que eles gostem. Quando aparecem questões de números quânticos, normalmente a questão ela vai girar em torno dessa problemática. Ele vai escolher um átomo e vai pedir para você determinar os números quânticos de algum elétron dele. Nesse caso, eu escolhi os números quânticos do último elétron. Pode perceber. Eu vim aqui, ó, um S2, dois S2, 2p3, e dentro do 2p3 eu peguei o último elétron aqui. Eu podia ter pego o quinto elétron. Isso aqui seria os números quânticos do sétimo elétron, né? Ó. Números quânticos do sétimo elétron. Tá aqui, ó. Tá, deixa eu virar um pouquinho mais. Aqui. Oi. Esse não é infinito, mas não necessariamente é uma distância. Ou é? É que, na verdade, quando a gente fala em mais distante, a gente bota os 5 no mesmo balaio, né? Quando a gente fala em distância, a gente bota esses 5 elétrons aqui, ó, na mesma situação. Eles estão à mesma distância. Tanto é que são eles que estão na mesma camada. O que que esse elétron tem de diferente dos outros? 3. Ele é o mais energético de todos que está aqui dentro.
Porque tem isso ainda, né? Aqui a gente está distribuindo sempre em ordem de energia. Quando você coloca os elétrons assim dentro dos orbitais, você está meio que escalonando a energia dele. Tipo assim, os três elétrons estão na região 2. Os três elétrons estão na sub-região P. Mas dentre eles eu tenho um elétron com mais energia, um com um pouquinho menos e um com um pouquinho menos. Então, na verdade, esse elétron aqui, ele é o mais energético de todos os sete. Por isso que eu escolhi ele também, na verdade. É que aí, na hora do átomo fazer uma ligação, não vai fazer muita diferença se o elétron está aqui ou aqui. Ele vai usar todos, entende? A gente não está nessa minúcia de pensar assim, ah, dentro dos elétrons que estão no 2p, qual é o mais externo ou não? Isso não, a gente não chega nesse nível, tá? Beleza? Oi. Sim, sim, sim. Ué, vamos lá. Qual é o conceito de camada de valência? A camada, ela se refere ao número quântico principal. Então, quando eu vou olhar para quem está mais longe, quem está mais perto, fica desnecessário você se preocupar com a letra em si. Por isso que a gente sempre vai falar assim: qual é a camada de valência? Ah, é a 2. Não é a 2s nem a 2p. É a 2. Porque esse é um critério que a gente usa, tá? Agora, é mais ou menos o que eu estava falando para ele, em cima da tua pergunta. Ah, mas professor, então o que que esses elétrons têm de diferente? Os caras estão na mesma camada, beleza. Mas o que que eles têm de diferente? Na prática, um pouco de energia a mais. Esses elétrons têm um pouquinho de energia a mais do que esses daqui. Só isso, tá? Mas na hora de fazer a ligação mesmo, que é o que importa, todos eles vão entrar na balada. Todos da camada de valência, tá? Inclusive, pessoal, só mais uma coisa sobre a questão da camada de valência que é bem importante. Quando a gente vai fazer lá a teoria de ligações químicas, a gente gosta de representar ligações químicas. E uma das formas que a gente mais utiliza para representar ligações é usando aquela ideia de bolinhas, né? A gente coloca os átomos um perto do outro, simboliza os elétrons por bolinhas e vai emparelhando as bolinhas para fazer as estruturas. Então existe uma maneira que ela é padrão da gente representar a camada de valência. Então vamos escrever isso aqui, ó. A camada de valência é representada pela estrutura de Lewis. Estrutura de Lewis. De vez em quando, volta e meia, a gente fala desse Lewis na química. Uma das coisas que ele fez que para a gente é importante, deixa eu voltar aqui para cá, é estabelecer uma maneira de representar essa camada. Qual que é a regrinha, gente? A regrinha é bem simples. Para você representar uma camada de valência, primeiro você precisa distribuir os elétrons para saber quantos tem na camada de valência. Tá? Distribuir lá nitrogênio com 5 elétrons da camada de valência. O que que o Lewis faz? Ele fala para você representar os elétrons como se fossem bolotinhas, mas tomando o seguinte cuidado. Se os elétrons estiverem dentro de um orbital só, como esses dois aqui, ó, você representa os elétronzinhos juntinhos. Se os elétrons estão sozinhos no orbital, você representa a bolinha sozinha. Então seria uma coisa mais ou menos assim, ó. O nitrogênio. Aí você, veja, eu tenho 5 elétrons para representar, gente. 5. Só que eu não vou desenhar aleatoriamente os 5. Eu vou desenhar dois juntinhos e os outros três separados. Assim, ó. O jeito de desenhar não importa. Você quer desenhar os elétrons juntinho aqui em cima? Você quer desenhar os elétrons juntinhos aqui do lado? Isso não importa. O que importa é que na hora de desenhar, você precisa desenhar três separados e dois juntinhos. Aí você fala, professor, mas por quê? Porque tem uma coisa muito
importante escondida atrás disso. Qual que é a história, gente? Esses elétrons aqui, que estão no 2s2, eles estão no mesmo orbital, não estão? Então, então, de uma certa forma, um elétron está dentro de um mesmo orbital que o outro. Eles têm três números quânticos idênticos, idênticos. Eles só vão se diferenciar pelo último número quântico, que é o do spin. Um é mais meio, o outro é menos meio. Quando elétrons estão nesta situação, a gente chama eles de elétrons emparelhados. 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 Esses elétrons aqui, pessoal, estão em orbitais sozinhos. Eles não têm um companheiro, digamos assim. Eles são os elétrons desemparelhados. Parelhados. Tá? Por que essa percepção é importante? Porque dependendo do estado do elétron, ele pode ou não ser usado para alguns tipos de ligação química. Por exemplo, se você lembrar um pouquinho das suas aulas de química do colégio, do cursinho, você deve lembrar que o nitrogênio é um elemento que faz três ligações. Três. E por que ele faz três ligações? Porque se você olhar na eletrosfera dele, aqui tem espaço para quantos elétrons na camada de valência? Por isso ele faz três ligações. Por isso que ele faz três ligações. Ah, professor, mas não tem a ver com aquela história do octeto. Não, não, esquece, gente. Tem muitos elementos que nem seguem regra do octeto. Sabe quando que a regra do octeto ela é boa, boa mesmo pra gente? Quando a gente vai estudar ligação iônica. Ali na ligação iônica ela funciona bem. Agora, nas ligações do tipo covalente, é muito mais importante você entender a situação de elétron desemparelhado do que o octeto. Então, ó, os elétrons desemparelhados, eles podem ser utilizados em compartilhamentos. Essa que é a grande sacada, pessoal, de você saber se o elétron está sozinho ou não na caixinha. Tá? Porque no resumo da ópera, o que eu estou dizendo é o seguinte para você. Se o elétron estiver sozinho na caixinha, ele pode ser usado para fazer ligação covalente. Ó. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Se o elétron estiver sozinho na caixinha, ele pode ser usado para fazer ligação covalente. Tá? Isso daqui funciona para qualquer átomo. Vamos pegar mais um, tá? Para a gente fazer um pouquinho mais acelerado. Oi. Ah, é uma exceção do diagrama de Pauling. Nem precisa saber isso. Isso acontece com o cobre, isso acontece com o zinco. Tá? São casos em que a distribuição eletrônica não obedece ao diagrama. Tá? Mas são um ou dois casos. Hã? É, para buscar estabilidade. Isso acontece em algumas situações. E por que a gente não estuda isso muito? Porque não dá para você explicar isso sem falar de mecânica quântica. Tá? Eu vou pegar um que obedece, né? Vamos pegar um que obedece. Vamos pegar aqui o. Tá. A gente usa tanto ele, né? O cloro. Um outro exemplinho aqui do cloro. Assim, conforme você vai adquirindo prática, você vai quase que memorizando isso. Porque assim, no final, gente, vou dizer para vocês honestamente, o que que importa de tudo que eu estou falando aqui? Isso aqui, ó. Que você entenda que isso, na verdade, tem a ver com isso aqui, ó. Com essa situação dos elétrons distribuídos, tá? Para o cloro, um S2, dois S2, dois P6, três S2, três P5. Ó, fiz o diagrama. Quais são as camadas? Quantas camadas esse átomo apresenta, né? Quantos níveis energéticos esse átomo vai apresentar? Ele apresenta o primeiro nível energético, lembrando que nível é reconhecido pelo número. Então, ó,
Primeiro nível energético, segundo nível energético, segundo nível energético, terceiro nível energético, camada de valência. De valência. Ali. Vamos ver como é que estão esses elétrons. Esses dois aqui, ó, pessoal, com certeza estão emparelhados. Com certeza. Então, vou desenhar as caixinhas dele aqui. Aqui, ó. Oi, fala. Então, deixa eu pensar. Nem sempre. Eu vou dar um exemplo que tem problema. Calma. Por enquanto, o que está acontecendo? Né? Por enquanto, está coincidindo a camada de valência ser a mais energética. Ela é a última sempre, mas a questão é a energia. O problema é a energia. Nem sempre a camada mais energética será a de valência. Por isso que a gente costuma sempre evitar de escrever que a camada de valência é a mais energética, porque às vezes ela não é. O que que ela é sempre? Ela é a mais externa. Tá? Eu vou pegar um caso da distribuição do ferro para mostrar o que que pode acontecer, tá? A gente chega lá. Então, por enquanto, só escreve assim, mais externa, não coloca mais energética, tá? Porque não tá certo. Aqui no subnível 3P, eu tenho três caixinhas. Tá bom, três caixinhas. Aqui, ó. A maneira com a qual os elétrons estão é aquela onde eu tenha elétrons ocupando todas as caixinhas. Então, ó, primeiro eu ocupo todas as caixinhas com um elétron. Prontos. Agora, os outros elétrons, já que eu tenho cinco, né? Eu vou distribuir nas outras caixinhas. Aqui, ó. Isso aqui, gente, é a coisa mais importante da mecânica quântica para nós na escola. Ela, a partir do que a gente sabe de mecânica quântica, eu consigo saber não só que o cara tem sete elétrons na camada de valência, porque, assim, com todo respeito, né? Isso aqui a tabela já mostra, gente. Lá na família. O cloro é da família 7A. Ele tem sete na camada. Então, assim, o que que a mecânica quântica me dá de vantagem de fazer toda essa loucuragem? Eu sei como estão os elétrons. Então, veja, se eu fosse representar o cloro usando o modelo de Linus, de Lewis, né, a estrutura de Lewis, eu deveria fazer um átomo de cloro com sete bolotinhas, das quais só uma tá sozinha. Percebem? Então eu faço isso, ó. Ó. Quantas ligações covalentes o cloro faz? Uma. Elétron emparelhado, ele não compartilha. Elétron desemparelhado, ele compartilha. Também nós vamos ver aqui, né, para quem lembra um pouquinho mais, que esses elétrons aqui eles podem ser compartilhados também. Só que eu faço a ligação dativa, né? Eu vou fazer as ligações dativas, tá? Beleza? Vamos pegar o caso para explicar para você o negócio da camada de valência. Quer ver, ó? Eu vou pegar agora o átomo de ferro, 26, porque aí já vai começar. Quando a gente faz a distribuição do diagrama, a gente percebe que a partir, deixa eu ver a partir de quando que isso acontece. A partir do elemento cálcio, vai começar a acontecer uma coisa estranha na distribuição. Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Agora, ó, 3p6. Vamos parar aqui um pouquinho, ó.
Até aqui deu 18. E eu estou usando aquela história do diagrama de Pauling na diagonal, tá? Beleza. O próximo elétron vem aonde? Pelo diagrama. Ele não vem no 3D. Ele vem no 4s. O próximo elétron, aqui já deu 20. Faltam. Os próximos estão no 3D. 3D. Aliás, isso é uma coisa muito. Isso aqui que eu tô falando, né? Elemento que termina a distribuição em D. Sabe aquela parte do meio da tabela periódica? Os elementos de transição? Todos ali terminam com D, a distribuição. 3D1, 3D2, 3D3, 3D4 e assim por diante. Tá? E é aí que está o Paranauê. Por quê? Tem muito aluno que olha para isso aqui e fala, professor, mas que coisa estranha. A camada 4 está no meio da 3. Isso é uma coisa que em algum momento talvez você já tenha pensado. Fala, como que isso é possível? Você está dizendo que a camada 4 está no meio da camada 3? Não. Sabe por quê? Quem disse que isso aqui é um mapa? O que que isso aqui é, gente? É uma ordem de energia. Só isso. Quando você olha para isso aqui, o que você olha, quando você olha para o 4S aqui, ó, e para o 3D, o que que você entende? Não é que a camada 4 vem antes da 3, não, não, não. É que a energia desses elétrons é menor do que desse. Porque o critério na hora de colocar os átomos é de energia. Então, quando você vem fazendo essa ordem, você está colocando esses caras em ordem de energia. Agora, para pensar, gente. Se isso aqui é uma ordem de energia, quais são os elétrons que têm menos energia de todos eles? E quais são os elétrons que têm mais energia? Esse. Então, veja, esses elétrons, eles são os elétrons mais energéticos. Elétrons mais energéticos. Agora, se você perguntar para o átomo, perguntar para o átomo é boa, esses elétrons são os que estão mais longe do núcleo? Não. Quais são os elétrons que estão mais longe do núcleo? Os que estão no 4. Esses elétrons são os elétrons de valência. Alguém aqui consegue perceber que isso aqui contradiz um pouquinho o modelo de Bohr? Porque o Bohr falava o quê lá no modelo atômico dele? Quanto mais longe, mais energia. Isso é verdade até um certo ponto. Existem elétrons que, embora estejam mais longe, não têm mais energia do que os outros. Então, muito cuidado na distinção. O que é elétron mais energético? Na prática, é o último elétron que você distribui no diagrama. Então, ó, aqui, elétron mais energético, P3. Acabou. Aqui, elétron mais energético, ó, P5. Os elétrons mais energéticos são esses daqui. Agora, a camada de valência é a mais externa. Às vezes, na camada de valência estão os elétrons mais energéticos. Às vezes, não. Às vezes são elétrons diferentes. Tá? Beleza? Não sei se ficou claro isso. Ficou? Ficou? E aí? Essa configuração eletrônica, já estou quase encerrando, tá, gente? Prometo. A gente vai fazer exercício. Só preciso falar mais duas coisinhas. Essa configuração eletrônica, então, ela tem que utilidades para nós, resumidamente? Descobrir os elétrons mais energéticos, apesar de que isso aqui não é tão importante, não. Tá? Descobrir os elétrons da camada de valência, isso é super importante. E saber na camada de valência se os elétrons estão sozinhos ou acompanhados. Estão desemparelhados ou desemparelhados. É isso. Tá? Primeira utilidade.
A partir da distribuição eletrônica, eu também posso configurar, né, íons. Então vamos falar sobre isso. Configuração eletrônica de íons. Configuração eletrônica de íons. Aqui é claro, né, pessoal? Quando eu falo em íon, eu posso estar falando de cátion ou de ânion, tá? Lembrando sempre o seguinte: para um átomo se tornar íon, ele vai perder ou ganhar elétron. Então você pode fazer a distribuição de um átomo neutro, aqui, ó, distribuição de um átomo neutro. Você pode fazer a distribuição de um átomo que perdeu elétron e pode fazer a distribuição de um átomo que ganhou elétron. Simples assim. Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Vamos começar primeiro com a distribuição de um ânion. Vamos pegar um ânion famoso. O ânion oxigênio 2 menos. Então imagine que por algum motivo eu preciso fazer a distribuição eletrônica do oxigênio 2 menos, não o oxigênio zero. Eu preciso lembrar sempre que se o átomo está negativo é porque ele ganhou elétron, certo? Então, vamos lá. Se eu fosse distribuir o oxigênio neutro, eu faria uma distribuição para 8 elétrons. E pronto. 8 elétrons, um S2. Como eu vou fazer uma distribuição de um ânion, eu tenho que acrescentar mais 2 elétrons. Tá? Então a dica é a seguinte: quando você for fazer uma configuração eletrônica de ânion, quando você for precisar, né, fazer uma distribuição de ânion, distribua os elétrons que ele já tem mais os que ele ganhou. Então, ó, distribuição de 8 mais 2. Você vai somar, tá? E aí taca ali a distribuição. Um S2, dois S2, dois P6. Pronto. Distribuir. Hum. Repara uma coisa aqui, ó. Já estou preparando a cama para a próxima aula. Diz por aí, né, que o oxigênio tem carga -2 mesmo, de fato. Ele é um ânion que é conhecido pela carga -2. Então, quando ele tem uma carga -2, ele está com 10 elétrons. E essa é a distribuição. Procura aqui para mim uma coisa. Veja quantos elétrons desse cara estão desemparelhados, gente. Vocês conseguiriam me dizer de cabeça quantos elétrons estão desemparelhados? Nenhum. Aqui tem dois, aqui tem dois, aqui tem seis, ó. Dois em cada caixinha. Esse é um ânion estável, ó. Ele é um ânion estável. A configuração eletrônica dele é igual a do gás nobre, tá? Então, essa história da gente dizer que um elemento fica estável quando se parece com gás nobre, ela começa a aparecer daqui. Os químicos começam a perceber que espécies químicas que não são gases nobres podem se tornar estáveis como se fossem. Então, o que a teoria do octeto vai fazer? Ela vai basicamente dizer o seguinte: olha, o que é ser estável para um átomo? É ficar parecido com um gás nobre. É daí que surge as primeiras evidências de que existe uma estabilidade para um átomo e assim vai. Tá? Qual é o cuidado, gente? Não é o problema do ânion, o problema é o cátion. Cátion. Porque qual que é a situação, né? Para eu distribuir um ânion, eu vou pegar os elétrons dele, vou somar com os elétrons que ele ganhou e taca-lhe pau. O problema é que no cátion, o que aconteceu num cátion? O cátion era um átomo que perdeu elétron, certo? Ah, professor, então eu não posso fazer que nem eu fiz no ânion, só que ao invés de eu adicionar elétron, eu vou tirar? Então, já vamos pegar logo o ferrolho aqui. Gente, quando você for tirar elétron de um átomo,
cuidado com qual elétron você vai tirar. Veja por quê, ó. Eu quero distribuir os elétrons do cátion ferro 2+. Um cátion super famoso lá na parte de química inorgânica e tal. Ferro 2+. Tecnicamente, o ferro 2+ é um ferro que teria quantos elétrons? 24, já que o ferro tem 26. Então, qual que é o problema? Quando eu vou tirar dois elétrons daqui, que elétrons eu devo tirar? Hã? Da camada mais externa. Vocês entendem qual é o problema disso? O problema disso é o seguinte: se você simplesmente tirar daqui 26 para 24 e fizer a distribuição, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda por quê? Ela vai terminar em 3D4. Se você seguir o diagrama como se nada houvesse, vai terminar em 3D4. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Você tem que fazer. Se você for distribuir um cátion, qual que é a sugestão para não errar? Distribui o elemento neutro, acha a camada de valência e tira dela. Tá? Então eu vou colocar aqui um lembrete, ó, para cátions, retirar elétrons da camada de valência. Eu vou colocar só CV, tá? Camada de valência. Então, para eu não retirar elétron errado, eu faço a distribuição eletrônica do átomo neutro e aí acho a camada de valência e retiro dali a camada de valência. Tá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, ó. Aqui está o elemento neutro, ó. Igualzinho eu fiz aqui. Como é um ferro 2+, eu olho, opa, a camada de valência está aqui. Tchau, tchau. E esse é o ferro 2+. Esse é o ferro 2+. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Tem três camadas eletrônicas. Hã? Aumentar o quê? A temperatura. Cadê o controle? Não tá aqui comigo. Deixa eu um controle. Tem algum controle aí atrás, gente? Ah, ele tá aqui. É, tá meio geladinho mesmo, hein? Quer dizer, eu tô até com coriza já. Ah, se preparem, viu, gente? É um ano de muito resfriado. Já traz os halls. Halls é boa, né? Aqui não tá tão frio, né? Não, aqui. O problema é aqui mesmo. Vou voltar no 25, tá? Ver se melhora. Hã? Tava no 22. Vamos ver se melhora um pouquinho. Tudo bem até aqui, pessoal? Acho que agora a gente pode fazer os exercícios. A gente pode fazer algumas questõezinhas. Vamos achar aqui. Página 25. Os exercícios de modelos atômicos, pessoal, começam acho que na página 25, tá? Não, 17. 17. Talvez algum. Eu não sei se eu cheguei a fazer alguns aqui. Na página 17 eu cheguei a fazer, gente? Sim. Na 17 eu já fiz. Pô, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Não é nada. Eu acho que eu fiz só até o 4. Ah, tá. O 5, o 6 e o 7 eu não fiz, né? Ah, tá. Então tá bom. Então voltemos.
Vamos lá. A questão 5, gente. Na verdade, a gente fez a questão um, 2, 3 e 4, porque elas eram questões bem simplesinhas sobre os primeiros modelos atômicos. A partir da questão 5, a gente começa a entrar nos modelos atômicos envolvendo história de mecânica quântica e os cambal. Tá? Na questão 5, a pergunta é: explique de forma resumida o significado do termo transição eletrônica e realize este experimento e relacione, perdão, esse experimento com o teste de chama. Então, na verdade, eu coloquei essa pergunta de propósito, tá, gente? Ela é uma pergunta para a gente falar sobre esse assunto. Para lá. Isso. Vamos primeiro conversar para ver o que vocês lembram, e aí depois a gente elabora um texto aqui, tá? Basicamente, o que é o teste de chama? É uma forma que a gente tem de excitar átomos para que eles emitam luz. O teste em si, ele é muito simples. Você pega uma substância qualquer, tá? Geralmente a gente usa um sal para fazer isso. Qualquer tipo de sal. Aproxima esse sal de uma chama de fogão, e observa a cor da chama. É basicamente isso. Qual é a observação peculiar que esse teste me proporciona? Quando eu faço o teste de chama envolvendo várias substâncias, eu observo que cada uma delas emite uma certa luz quando excitada, tá? Inclusive, devo ter comentado com vocês, acho que comentei isso, é usado para uma série de medidas da física, até para construir fogo de artifício, eles usam essa ideia, para conseguir dar cor, né, para os fogos. E aí, o que que o Bohr fala? No modelo atômico dele, ele fala que essa cor que a gente enxerga é resultado da tal da transição eletrônica. E o que que é a transição eletrônica para o Bohr? É uma mudança do elétron de estado de energia. O elétron tem um estado de energia natural, que a gente chama de estado fundamental, que é um estado onde ele está numa certa órbita com uma certa energia. Esse estado ele pode ser excitado quando o átomo recebe energia de um meio externo. Por exemplo, quando eu aqueço. Então, no teste de chama, a excitação atômica ela vem por causa do calor. O elétron absorve a energia na forma do que o Planck chamava de quantum, que são os pacotes da energia, muda de estado. Mudou de estado, ele está no estado excitado, de energia maior. Aí é o que, que o modelo prevê? Que ao retornar para o estado original, ele emite a luz. Ele emite exatamente a luz referente à mudança de órbita dele. Tudo bem? E isso seria o que a gente chama de transição eletrônica, tá? Então, eu vou tentar organizar isso na forma de um texto. Ele quer que a gente explique o que é transição e como isso se relaciona com o teste de chama, certo? Então, eu vou começar tentando escrever de forma resumida o que que é a transição eletrônica. Então, ó, transições eletrônicas. Quem quiser anotar pode ficar à vontade. Transições eletrônicas são mudanças de estados energéticos eletrônicos. Transições eletrônicas são mudanças de estados energéticos eletrônicos devido à excitação externa. Tá? Isso já é suficiente para o cara entender que você sabe o que é transição eletrônica. Aí eu vou relacionar isso com o teste de chama. No teste de chama, como é que a gente visualiza a transição eletrônica? Pela cor emitida. Então, ó, no teste de chama, os átomos são excitados pelo calor
os átomos são excitados pelo calor que provoca transições específicas. Tá? É a 5, não sei por que que eu coloquei um aqui. Tô ficando louco, perdão. Tá aí, ó. Transições são mudanças de estados energéticos eletrônicos devido à excitação externa. Ponto. A redação indo pro caralho, né? No teste de chama, os átomos são excitados pelo calor que provoca transições específicas. Agora eu vou colocar só mais uma outra coisa aqui. A cor que eu enxergo é resultado dessas transições, né? Então, ó, a cor emitida, a cor emitida é resultado da energia envolvida nessas transições. Da energia envolvida nas transições. Eu vou colocar aqui uma fórmula só para lembrar, mas vocês não precisariam nem escrever ela, tá? Mas é bom a gente citar para você entender melhor. Essa cor que o átomo emite, não é? Se o sódio, a cor é amarela, se não sei quem, a cor é não sei o que lá. Ela pode ser calculada, né? Como que a gente calculava essa cor? Se eu souber a energia que o elétron absorveu na transição, eu pego essa energia aqui, ó, e faço essa conta aqui, ó, H vezes F. Então, ó, o que que é esse E? É a energia que o elétron eventualmente absorveu para pular de órbita. Se ele absorveu E para pular de órbita, gente, pelo amor de Deus, quando ele voltar, ele emite o E de volta. E é esse E que eu vou calcular. Na verdade, eu vou pegar o valor da energia e vou calcular qual é a frequência da cor que o átomo vai liberar. Ela está procurando o quê na internet? Frequência? Frequência, tá? Então, a energia é relacionada com a frequência. Daqui a pouco a gente vai usar isso aqui, num outro exercício. Frequência, tá? Acho que tá bom. Não vou começar a encher muita linguiça aqui na resposta, tá? Vocês percebem que eu não expliquei passo a passo o que é a transição eletrônica? Eu estou falando isso, gente, porque eu sempre gosto de citar, porque existe toda uma lenda urbana sobre provas discursivas, né? Que prova discursiva é muito difícil, e de fato, ela é difícil porque muitas vezes a gente não treina redigir questões. Mas isso aqui é uma resposta perfeitamente cabível para uma prova discursiva, tá? Eu simplesmente falei o que era transição eletrônica, não precisa ficar explicando para o cara, a não ser que ele peça, tá? Explique como ocorre uma transição. Não, ele pediu para eu falar o que é e relacionar com o teste de chama, então acho que já está de bom tamanho. Vamos lá para a próxima, vai. Questão 6. Hum, ó, 6. Em condições específicas, os elétrons nos átomos podem ser excitados para regiões de maior energia na eletrosfera. Quando retornam ao seu estado fundamental, emitem energia que, em alguns casos, está na faixa do comprimento de onda da luz visível. Vem cá, tá vendo essa frequência aqui, ó? Existem alguns. Quando ocorre uma transição eletrônica, gente, essa frequência que é liberada, ela pode ser visível ou não. Então, por exemplo, tem átomos que, quando fazem transições eletrônicas, emitem radiação na faixa do ultravioleta. Tem átomos que, quando fazem transições, emitem radiação na faixa do infravermelho. Você tem uma série de ondas que são emitidas. Algumas a gente enxerga, é isso que ele está dizendo, tá? Aí ele continua. Este fenômeno ocorre nas exibições de fogos de artifícios, das quais mais nos lembramos das cores vivas e clarões brilhantes. Tá, e cadê a pergunta?
Vocês viram? Hã? É, eu acho que na verdade isso aqui seria a resposta dela, né? Tá? Se a pergunta fosse como isso acontece, tá aqui, tá? Então vou colocar aqui, resposta idem 5. Faltou uma pergunta aí, na verdade, né? Explique como isso ocorre. Resposta idem questão 5. E a 7 vai falar da mesma coisa. Quando cai questão de Bohr, ela é sempre meio pobrezinha mesmo a questão. Olha lá. Um puta de um enunciado de 15 quilômetros. Eu vou ler, tá? Antes. Ó. A luz branca pode ser produzida pela oxidação do magnésio ou do alumínio metálico em altas temperaturas. A luz amarela é mais fácil de ser produzida porque os sais de sódio emitem luz intensa em um comprimento de onda de 589 nanômetros. Sais de estrôncio são mais facilmente utilizados para produzir a luz vermelha e a verde é produzida pelo bário. A próxima vez que você assistir uma exibição de fogos de artifício, observe aqueles que são os azuis. O azul sempre foi a cor mais difícil de se conhecer, de se conseguir. Atualmente, a cor azul é produzida pela combinação de cloreto de cobre 2, misturado com pó de cobre e compostos clorados. A maneira pela qual as diferentes metais são capazes de produzir cores nos fornecem uma boa compreensão da estrutura dos átomos. Olha lá. Nem cita nada, né? Assinale a alternativa que corresponde ao modelo atômico que melhor explica essas cores. Bohr, pois descreve níveis energéticos, eletrônicos, né, de energia para os elétrons, tá? Bohr, alternativa D. Daí. Oi. Será que ela faz parte das 7? Nossa, então o enunciado é maior que, na verdade, é 6 e 7, né? Entendi agora. Eu acho que o 6 é um texto que continua no 7. Nossa, que horror. Tá bom. Agora, gente, eu vou pedir para vocês mudarem de página. Ainda? Vamos aumentar mais, então. Vou desligar essa merda, foda-se. Peraí. Ué, por que que não tá nem desligando agora? Pronto. Da agora, gente, a gente vai. Vou achar aqui. Para a página 22. Tem uma outra sequência de modelos atômicos, parte 2. Parte 2. Questão número 1. Isso, para quem está em casa, gente, isso está na página 22, tá? Essa sequência de exercícios, ela vai trabalhar mais com a ideia de prótons, nêutrons, elétrons, isóbaros, isótonos, tá? Ela vai concentrar mais na parte das partículas atômicas. Então vamos lá. Exercícios de sala, página 22. Deixa eu só virar a página aqui. Na primeira questão, a gente tem umas alternativas aí, V ou F, para a gente julgar. Dá uma lidinha nelas aí, ver o que vocês acham. Acho que nem precisa ler o enunciado, viu? Vamos lá. Sobre as partículas, analise as proposições. Os prótons são partículas de carga positiva que estão localizados no núcleo. Ok. 2. Os elétrons são partículas de carga negativa que estão localizados na eletrosfera. Beleza.
Qualquer coisa chama, tá? Tô passando nas coisas mais simples. 3. Nêutrons são partículas sem carga localizadas na eletrosfera. Aí não, né? Os nêutrons são localizados no núcleo, tá? Só um parêntese sobre nêutrons, tá? Ah, se é que isso existe, né? Uma possível função para os nêutrons é evitar que os prótons se autorrepilam. Não sei se está certo de falar isso. Evitar a repulsão de próton, tá? Os nêutrons conseguem exercer nos prótons uma força que não tem nada a ver com força elétrica, tá, gente? É um outro tipo de força, mas é uma força de atração também. Não é de natureza elétrica, mas é uma força de atração que evita que o núcleo se autocolapse, tá? Na 4, diz que prótons possuem massas maiores do que a dos elétrons. Isso é verdade. Só por curiosidade, tá? Um próton chega a pesar quase 10 mil elétrons, tá? Mais uma aqui. 5. Os nêutrons são localizados no núcleo do átomo e possuem massa equivalente à dos elétrons. Tem uma coisa que está falsa aí, né? A massa do nêutron, pessoal, é equivalente à do próton, tá? Ela é aproximadamente igual do próton. Tanto é que no número de massa, a gente só considera próton e nêutron, né? Porque eles são partículas muito mais massivas. 6. Os prótons e os elétrons são partículas que, embora possuam cargas opostas, estão localizadas no núcleo. Não. Próton sim, elétron não. Tá aí. Então ficou a 1, a 2 e a 4. 1, 2 e 4. Alternativa E. Tá bom? Questão 2. Questão 2. O radioisótopo estrôncio 90 é o subproduto importante da fissão nuclear do urânio 235, fazendo parte do resíduo nuclear de reatores e de usinas termonucleares. Quando ele fala estrôncio 90, o que é esse 90 do estrôncio? É o número de massa, gente. Tá? Ah, professor, mas e o número atômico? Aí você vai procurar na tabela. Ou aqui, eu não sei se ele deu. Aqui ele deu, ele chegou a dar o número atômico. Tá? Então, sempre que você vê lá, urânio 235, césio 137, é sempre o tipo do isótopo. Porque provavelmente o estrôncio, ele deve ter outros isótopos. Sei lá, estrôncio 91, enfim. Tá? E ele especificou 90. Esse isótopo foi um dos responsáveis pela contaminação do solo e da água nos arredores da usina de Chernobyl e Fukushima, após os acidentes nucleares ocorridos em 85 e 2011. Ele deu aqui o número atômico, que é 38. Tá? E aí a pergunta que ele faz não é sobre o estrôncio, gente. É sobre o estrôncio 2 mais. Tudo bem? Beleza. E aí vem as opções aqui. Quantos prótons, quantos nêutrons, tarana. Bom, eu sei que ele tem 38 prótons, justamente porque o número atômico dele é 38. Concorda? O número de nêutrons, pessoal, seria a diferença dos prótons com a massa, que dá 52 nêutrons, tá? E os elétrons? Bom, ele perdeu 2 elétrons, já que ele se tornou um cátion. Se tornou um cátion com 36 elétrons. Aí, tá? Beleza. 38 é a D de dado. D de dado, né? D. Aí, ó, gente, só para puxar um pouco o assunto da aula em si. Se a gente, vamos supor que o cara fala para mim assim, ó, faz a distribuição eletrônica desse cara. O que que eu vou fazer?
Eu não vou distribuir 36. Eu vou distribuir os 38 para ver o átomo neutro, achar a camada de valência e aí tirar. Quer ver, ó? Eu faria isso, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Acho que já foi. Não. 10, 20, 30. É. 4p6, 5s2. Ó. Essa aqui, deixa eu virar para o pessoal de casa enxergar. Essa distribuição, se eu não fiz cagada, tá? Dá uma conferida aí, para ver se eu não fiz cagadinha. Ó, gente, essa daqui é a configuração do estrôncio normal, do estrôncio zero. Tá, ó. 10, 20, 36, 8. Ali. Tá, aí vamos supor que o cara fala para mim, olha, eu quero a configuração eletrônica do estrôncio 2. Da onde eu vou tirar? 5S. Vê que nesse caso, na hora de tirar, coincidentemente eu tirei a última mesmo. Então tá tudo certo. Então aqui não aconteceria aquele problema que aconteceu, por exemplo, no ferro. Tá? Então aqui ficaria assim, ó. Tá? Então, para evitar o problema de tirar elétron errado, a sugestão que eu dou é sempre essa: faz o neutro, vê onde está a camada de valência e tira. Tá? Isso aqui não é, isso não precisava colocar, tá, gente? Eu só coloquei porque. Tá aí. Questão número 3. Questão 3. Ele quer a falsa, gente. Farcinha. As alternativas referem-se ao número de partículas constituintes das espécies atômicas. Assinale a falsa. Dois átomos neutros com o mesmo número atômico têm o mesmo número de elétrons. Dois átomos neutros com o mesmo número atômico. E aí? Gente, se os átomos são. Primeiro, né? Se os átomos são neutros, eles têm que ter o mesmo número de próton e elétron, não tem? Se os átomos são neutros e com o mesmo número atômico, é como se você estivesse falando disso, por exemplo, ó. Nitrogênio e nitrogênio. Hum. Eles são átomos do mesmo elemento? Sim. Têm o mesmo número atômico? Sim. Eles não são idênticos, mas são átomos do mesmo elemento. Eles têm o mesmo número de elétrons? Sim. Os dois têm 7 prótons, 7 elétrons, tá? Então A é verdadeira, ele quer a falsa. Então acho que A é verdadeira. B. Um ânion com 52 elétrons e número de massa 116. Então você tem um ânion com 52 elétrons, número de massa 116, diz que tem 64 nêutrons. Essa é boa, hein? Essa é uma questão ardilosa. Ô, gente, quantos prótons esse cara tem? Será? Será que é 52? Sabe por que que eu tô, sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Ele não falou que o cara é um ânion? Se ele é um ânion, ele não tem que ter mais elétron do que próton? Então, peraí. Ele fala, um ânion tem 52 elétrons. Então, assim, para ele ser um ânion, eu tenho que considerar que ele tem que ter, no máximo, 51 prótons. Por que que eu estou falando no máximo? Eu não sei quantos, porque ele não falou a carga. Vê, ele só falou assim, um ânion.
Soltou essa, um ânion. Ele não falou um ânion com carga -1, um ânion com carga -2, um ânion com carga -3, ele só falou ânion. Então, assim, se ele fala ânion, o que que eu acredito? Que esse cara tem que ter no máximo 51 prótons. Ele não pode ter mais que 51 prótons. Supondo que ele tenha 51 prótons, suponha. Qual seria o número de nêutrons dele? Então, olha para isso aqui, faz a conta. Quanto dá aqui? 65. Ele fala que tem quanto? Estranho, hein? Perceberam? Não tem como dar 64. Porque, ó, vamos lá, isso é um ânion. Para ser um ânion, ele tem que ter no máximo quantos prótons? Aqui. Não pode ter mais próton que isso. Então, nesse caso, o número de massa dele é 65. Ah, professor, mas e se você botar 52 aqui? Aí dá 64, não dá? Mas por que que eu não posso colocar 60, 52 aqui? Porque ele é um ânion. Esse é o problema. Ele é um ânion, tá? Então essa frase está falsa. Tá falsa. Deixa eu ver as outras se tem alguma coisa interessante aqui. Ah, vamos ler todas, vai, foda-se. Vamos lá. C. Um átomo neutro, neutro. Cuidado, hein? Átomo neutro. Bom, se a gente acertou o exercício, todas têm que ser verdadeiras, né? Um átomo neutro com 31 elétrons tem número atômico igual a 31. Ah, isso é verdade, né? Porque, ó, se o átomo é neutro, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Então tá certo. A D. Um átomo neutro, ao perder 3 elétrons, mantém inalterado seu número atômico. Tudo bem essa frase? Por que que quando um átomo perde elétrons, ele mantém inalterado o seu número atômico? Por quê? Porque o número atômico é o número de prótons. Ele está perdendo elétron, né? Então a D também é verdadeira. E aí, deve ser verdadeira também, fala assim: um cátion com carga 3+, então você tem um cátion, ó, cátion com carga 3+, ele tem 47 elétrons e tem 62 nêutrons. Ele fala que o número de massa desse cara tem que ser 112. Gente, vamos lá. O número de massa é próton mais nêutron. Tá, o nêutron eu já sei quanto é. Se ele é um cátion de carga 3+, quantos prótons ele tem que ter, gente? 50 prótons. Porque daí a soma de cargas positivas mais negativas dá a carga do cátion. Então tá, ó. 50 prótons mais 62 nêutrons tem que dar o 112 de massa mesmo, tá? Então é verdadeira, tá bom? Questão 4. Então ficou a alternativa falsa, é a B de bola, tá, gente, na 3. Falsa, B de bola. Hum, Questão número 4. Examine as proposições abaixo. O íon... Opa, peraí. Só... Vai. O íon Mg2+, o íon Mg2+, aqui é 12,24, e o átomo neônio são isótopos, porque tem o mesmo número de elétrons. E aí? O que que... Vamos lá. Nessa frase tem uma coisa falsa e uma verdadeira.
Vê, o magnésio ele tem 12 prótons, tá vendo? Só que como a carga dele é 2 então eu sei que ele tem 10 elétrons. E esse cara também tem 10 elétrons. Então, na verdade, eles são isoeletrônicos e não isótopos. Até porque, né, pessoal, átomos isótopos têm que obrigatoriamente pertencer ao mesmo elemento. Não tem como falar que um cara que tem 12 e 10 são isótopos, então tá falso, tá? Eles são isoeletrônicos. Se quiser colocar aí do ladinho, isoeletrônicos. Eletrônicos. A 2. Os átomos. Não, peraí. 2. Os isóbaros. Argônio, 1840. E potássio, 1940. Têm propriedades diferentes. Bom, primeiro ele chama os dois de isóbaros. Isso é verdade, ó. Estão no mesmo número de massa. O que ele quer dizer que tem propriedades diferentes? Tipo assim, o argônio é um gás nobre, ele é estável quimicamente, ele não faz reações químicas. Já o potássio é um metal da família 1A, um elemento extremamente reativo, tem tendência a fazer ligações iônicas, pode formar sais, pode formar bases. Então percebe que ao descrever o elemento, eu estou dando um comportamento químico completamente diferente. Então eles são diferentes, eles têm propriedades diferentes, mas são isóbaros, tá? Então ok essa frase. Isóbaros, isóbaros. 3. O cloro 3717, que é um isótopo do cloro, e o cálcio, que é 20 e 40, são átomos isótonos. Isso é verdade, né? Porque eles têm o mesmo número de nêutrons, 20 para cada. 20. 20 para cada. Eles são isótonos, só que aí é que está o erro, né? Tem igual número de massa. Não. Quem tem igual número de massa é o item anterior, tá? Então tá falso. Tá? Ficou então só 2 correta. B de bola. B de bola. Aí. Próximo. Claro que eu não podia deixar de colocar uma dessas questõezinhas, que é a 5. Ela é tem vários tipos de questões assim, tá? Não é uma questão que caia muito em vestibular, mas a gente coloca porque a gente dá uma treinada no raciocínio. Olha o que ele fala na questão número 5, pessoal. Um átomo do elemento químico X. Essas questões, gente, uma dica, tá? Quando você perceber que apareceu alguma questão desse tipo aqui, vocês vão perceber que ela é bem específica. Você vai ter que ler a questão e ir anotando as informações, porque é muita coisa que ele fala. Então, se você for lendo e tentar fazer de uma vez só, você vai se enrolar nos dados. Ele diz assim, ó, um átomo de um elemento X perde 3 elétrons para formar um cátion trivalente com 21 elétrons. O elemento X é isótopo do elemento químico W, que possui 32 nêutrons. Outro átomo do elemento químico Y possui número de massa A igual a 55, sendo isóbaro de X. Com base nas informações, determine o número de massa e o número atômico do elemento X e determine o número de massa do W. Tá vendo? Então, o que a gente faz? A gente começa a ler de novo e vai anotando. Vocês vão perceber, pessoal, que à medida que você vai anotando as coisas, a resposta ela vai saindo quase sozinha.
Ele começa dizendo assim, ó, o átomo de um elemento X perde 3 elétrons para formar um cátion com 21 elétrons. Então, assim, ó, você tem um átomo X cujo cátion tem 21 elétrons. Agora eu vou continuar lendo. O cátion de um elemento X perde 3 elétrons para formar um cátion trivalente com 21 elétrons, tá? O elemento X, ele é isótopo de W. Então, os dois têm o mesmo número de prótons. Isótopo. Você coloca assim, ó. Continuando. Esse elemento W, ele possui 32 nêutrons. Então, o W, ele possui 32 nêutrons. Outro átomo do elemento Y, que possui número de massa 55, vamos lá, possui massa de 5, ele é isóbaro de X. Pronto, acho que acabou. Bom, dá para descobrir um monte de coisa. Ó, quantos prótons? Vamos começar pelo comecinho mesmo. Quantos prótons tem esse cara aqui, ó? Esse cara tem 24 prótons. Todo mundo entende por quê, pessoal? Tá com carga, né? Tá com carguinha. Tá. Opa, olha só. Se esse cara tem 24 prótons, quer dizer que o número atômico dele é 24. Mas se o número atômico dele é 24 e ele é isótopo do W, então o W também tem 24. Que mais? Não. Esses dois não são isóbaros, então eles têm o mesmo número do quê? De massa. Se esse cara é 55, esse também é 55. Ó, já matei o item A. Ó, o item A, 24, 55. E ainda dá para fazer uma outra coisa. Qual que é o número de massa do Y, do W, gente? Ó, porque ele já tinha dado os 32 nêutrons. Como eu sei que ele tem 24 prótons, porque ele é isótopo do X, né? Ele tem 24 prótons. 24 mais 32 vai dar 56. Aí. Então, ó, no item A, né, as respostas. Ele quer do X, né? Qual é o número atômico e o número de massa do X? Tá aqui. X 24, 55. E no B, ele pergunta o quê? Qual o número de massa do W? Ah, tá certo. 56. Olha lá, gente. Eu acho que os conceitos mesmo de isótopo, isóbaro, isótono, eles servem só para esse tipo de exercício, tá? Capite? Fechamos? Ó, só para deixar gravado nos autos. Então, o que está faltando para a gente terminar modelo atômico é uma aula de exercícios, que é a parte de modelos atômicos 3, tá? Então, na semana que vem, a gente termina modelo atômico e já começa tabela periódica, que na sequência dessa frente, a gente entra em tabela periódica, tá bom? De volta aí em 30 minutinhos. Já voltamos, tá, pessoal? Oi? Não,
Não, não e não. Quem vai mexer com essa coisa da redação é a Pri. É, eles não mandam a redação. A gente, quando comprou as provas, a gente tinha como escolher mandar ou não a redação, né? A Pri pediu para que ela corrigisse a redação. Então, não, o tema vai ser da Pri, tudo da Pri.